Boa noite. Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Oh, glória. Gente, então, meu nome é Giliard, mas todo mundo me chama de Gili, que é mais fácil, tá? Eu sou casado há 17 anos com a Lu está em Curitiba. Sou pai do João Pedro, que tem 16 anos. Sou pai da Letícia, que tem 12 anos. São os figurinhas de Jesus. Então, você vai ver que eu falo um pouco diferente. Eu falo porta, torta, entendeu? Não sei porque vocês estão rindo, né, gente? Quando eu venho para o Rio e falo porta, torta, o carioca ri, né? Mas eu aprendi a falar Jesus, 2, 3. Eu nasci no Paraná. Eu sei falar carioquês. Já sofri muito bullying aqui, tá, gente? Já contei isso talvez para vocês. Primeiro ano que eu morei no Rio de Janeiro, eu falava, eu moro no Rio de Janeiro. Daí o carioca olhava para mim, não, você não mora no Rio de Janeiro, você mora em São Gonçalo. Era essa a expressão que eles faziam. Aí depois eu mudei para o Rio, daí eu morei 2 anos no Rio de Janeiro de verdade, daí o carioca não podia mais tirar onda comigo. Mas é um privilégio, gente. Eu amo essa cidade, amo estar aqui com vocês, com as igrejas. E são aí 22 anos de história em missões e tem sido uma grande honra e privilégio, tá? Então eu queria fazer uma coisa, eu queria pedir para você fechar os seus olhos por um instante, se você quiser baixar a cabeça ou não, mas feche seus olhos. Eu queria que você pudesse busca encontrar aí a face de Jesus, busca ver Jesus, olhar o rosto de Jesus. Eu quero que você possa olhar a expressão de Jesus. Qual é a expressão que está na face, que está no rosto de Jesus agora? Como que está o rosto dele? Eu quero que você possa se conectar com aquilo que você está vendo no rosto de Jesus, tá? Como está a expressão dele. Porque quando você vê a expressão dele, eu quero que você coloque na sua face, no seu rosto, a expressão de Jesus. A mesma face de Jesus no seu rosto. E aí quando você fizer isso, eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e você demonstre o rosto de Jesus para a pessoa do seu lado, tá? Então se você já viu Jesus, se você conseguiu ver a face dele, se você já colocou a face dele no seu rosto, agora olha para a pessoa do seu lado e mostra a face de Jesus para a pessoa do seu lado. Vai lá, mostra a face de Jesus para a pessoa do seu lado, a expressão de Jesus, mostra a expressão do rosto de Jesus. Vocês gostaram da face de Jesus? Nós precisamos ser a face e o rosto de Jesus aqui na terra. Nós precisamos demonstrar Jesus para as pessoas. E isso independe da situação, da circunstância que a gente passa. Mas a gente tem que demonstrar o rosto dele, demonstrar a expressão dele para todos. Amém? Queridos, eu voltei já fazem 9 dias que eu cheguei ao Brasil novamente. Eu estava ali no leste da África, Uganda. Quem já ouviu falar de Uganda aqui? Legal. Uganda é um país lá do leste africano, tem vários desafios. Eu fui para lá para várias reuniões com missionários de várias partes do mundo, para poder entender, né, como que está o avanço da proclamação do Evangelho nessa parte do mundo, na Ásia. Mas a partir dali também, depois de algumas reuniões, nós fomos para algumas regiões, algumas vilas mais remotas, para poder pregar o Evangelho. Então, pregamos o Evangelho, fizemos campanhas evangelísticas, a gente pôde pregar em conferência para pastores e líderes, e a gente pôde falar à igreja também. E aí quando a gente pensa, fizeram uma conferência, poxa, legal, né? A gente já imagina uma igreja, né? Assim. Não, gente, não é uma igreja assim. A igreja é barraca, é pedaços de madeira com um telhado e o chão batido, e é onde as pessoas se reúnem. Uma cruzada evangelística, uma campanha evangelística não é da maneira talvez que a gente imagina aqui, mas você vai estar no meio de uma muvuca, de uma multidão, e a galera vem. Você pensa em treinamento de pastores e líderes, não é da mesma maneira que a gente pensa aqui. Eu vou passar 2 vídeos para vocês, para você poder visualizar um pouco daquilo que aconteceu ali esses dias. São vídeos curtos, mas só para você ter uma ideia do que é a realidade. Então eu queria pedir para o meu amigo Pedro, de Jesus ali, ele vai passar para mim.
Pode passar o segundo. Só um pouquinho só um pouquinho, tá, de Uganda. Você viu aquele menininho dançando no começo? Gente, eu estava lá no evangelismo, aquele menino dançava como se não existe mais ninguém na face da terra e como se não houvesse amanhã. Ele estava dançando lá e nem aí se alguém estava olhando ou não. Eu olhei aqui e falei, cara, olha esse menino. Gente, o culto, às vezes a gente fica olhando o relógio, né, gente? Vamos ver que horas acaba o culto, né? Que horas começa e tal. A gente começava lá 10h30, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, 3h30 acabava. E a galera ficava. Então é uma realidade diferente. A galera acabou o evangelismo, acabou o culto, e a galera cantava, e a galera adorava Jesus, e a galera dançava incansavelmente. Então assim, são algumas coisas que nos surpreendem. Mas existe uma demanda muito grande. E só para você ter uma ideia, eu estava conversando com um pastor lá, tem 28 anos, solteiro. E eu perguntei para ele, eu falei, pastor, porque eles providenciavam comida, né, para as pessoas virem para a conferência. Eles faziam um almoço para eles e tal. Eu falei, pastor, eles estão vindo por causa da conferência ou estão vindo por causa da comida? Aí, não, estão vindo pela conferência. Eu falei, ninguém está vindo por causa da comida? Ele, tem alguns que vêm pela comida. Porque alguns comem 1 ou 2 vezes por dia. Eles não têm 3 refeições por dia igual nós temos. Ou 4, ou 5, ou 6, dependendo qual o seu estilo de vida. Aí esse pastor, ele estava perguntando para mim, né, sobre como que ele pode talvez ser mais efetivo, ou fazendo perguntas sobre o ministério. Eu perguntei para ele, falei, cara, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ele falou assim, essa é a 2ª vez que eu estou lendo. Gili, como pode? Um pastor está lendo a Bíblia pela 2ª vez. Não, ele não pode ser pastor. Se a gente usar o óculos que nós temos aqui do Brasil, que talvez para você ser um pastor de uma igreja, você vai ter que ter uma formação, ir para um seminário, ficar 4 anos, ou ter, sei lá, depende da igreja, você tem alguns requisitos que você tem que atingir. Se eu usar esse óculos, eu vou falar, esse cara não tem capacitação. Mas se eu olhar a realidade que a gente tem naquela nação, eu perguntei para ele, falei assim, pastor, você tem alguém que você caminha junto? Amigo, gente, companheiro de fé no ministério? Ele falou assim, tem o diácono. Legal. E eu perguntei para ele, falei assim, e quanto que esse diácono conhece da palavra de Deus? Aí ele falou assim, quando ele precisa, ele pega a minha Bíblia para ler. Isso significa que ele não tem a Bíblia dele. Ele não tem uma Bíblia. Então o que acontece? E ele pega a Bíblia do pastor, que é na língua de Uganda, mas não é a mesma língua materna do diácono, porque eles são de várias tribos distintas, e eles não têm a palavra de Deus, a Bíblia disponível em todas as línguas. Então, a palavra de Deus não está disponível para todos ainda ali na sua língua paterna. Então, por isso nós olhamos algumas realidades. Eu estava conversando com um pastor, que esse pastor ele tem uma escola. E essa escola ele tem 200 alunos. E num dia eu estava pregando para os pastores líderes lá, e eu estava falando assim, olha só, nós precisamos entender que nós temos que preparar a próxima geração. Nós temos que focar nas crianças de 1 a 8, 9 anos de idade. Porque em 20 anos são eles que vão ser responsáveis por mudar toda essa história. E aí ele é pastor, e ele tem essa escola. E depois ele veio me procurar e falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso.
eu estou sempre investindo talvez com os mais velhos, mas eu tenho 200 crianças de 3 a 16 anos de idade, que de 5 vezes por semana eles estão na minha escola. A gente faz um culto para eles lá, mas a gente não está discipulando eles. E quando eu ouvi você falar, eu falei, cara, é isso. Eu falei, pastor, você já treinou os seus professores para discipular essas crianças que passam aí 5, 6, 7 horas do dia com vocês? Ele falou, não. Você estaria aberto para isso? Você gostaria de treinar os seus professores para que eles discipulem essas crianças, para que eles possam crescer com uma cosmovisão bíblica cristã? Ele falou, eu quero. Então existe uma demanda, existe uma necessidade, existem demandas muito maiores do que a gente pode imaginar. Eu falei com outros professores de outra escola, que eles têm 300 alunos, eles falaram, cara, a gente também quer. E nós anunciamos a palavra de Deus, batizamos pessoas ali. Eu estava indo para o batismo com o pessoal no domingo de manhã, a galera cantando e com tambor e indo para o rio, e 17 pessoas sendo batizadas, e quando sai do rio aquela gritaria nos sons africanos. Gente, surreal. Deus, Ele quer mudar a história das nações, dos povos da terra, mas Ele conta com a gente. Aí eu conversei com os missionários que estão na Tanzânia, e aí eles falaram para mim que eles têm uma clínica médica lá, e nessa clínica médica eles trabalham com crianças que têm problema no cérebro. E ele falou assim, Gili, se você puder nos ajudar a nos conectar com médicos do Brasil, porque nós temos os médicos da Tanzânia, mas nós queremos ver se médicos do Brasil podem vir para cá, para ficar lá aqui com a gente, sei lá, 1 mês, 15 dias, e fazer visitas com a gente nas vilas. Por quê? Porque hoje a gente tem plantado igreja através das visitas médicas. Nós fazemos visitas, viagens para as vilas. Depois da terceira viagem que a gente faz para uma vila aí, a gente planta uma igreja, porque a gente atendeu a necessidade deles, a gente está ajudando a mudar aquela realidade, e aí a gente vem com uma igreja naquela localidade. Então tem muitas oportunidades. Então nós precisamos entender que nessas oportunidades nós precisamos fazer a palavra de Deus chegar para essas pessoas. Mas para isso eu preciso fazer a Bíblia chegar de uma maneira que ele possa entender. E só para me contar uma história rápida para vocês, eu estava numa vila remota, e eu fui lá, e eu preguei o evangelho nessa vila. E aí eu fiz o apelo, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus, inclusive uma senhorinha. E aí depois a gente almoçou todo mundo junto, depois do almoço eu fui dar um estudo bíblico. E aí nesse estudo, eu não li a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia eles não vão entender. Então eu contei uma história. E eu contei a história lá da ovelha perdida. Quantos lembram que eu vim aqui 10 meses atrás? Alguém lembra que eu vim aqui 10 meses atrás? 10 meses atrás eu contei uma história aqui. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos. Eu contei essa história aqui. E aí eu contei essa história lá. Aí eu contei a história, eles ouviram. Aí eu fiz o quê? Aí eu ilustrei a história, chamei uma pessoa para ser Jesus, chamei para ser as ovelhinhas, o dono da ovelha, e os publicanos e pecadores, os fariseus, e narrei a história de novo, mas agora eles vendo. Aí eles viram a história. Aí eu dividi em grupos. Eu falei, agora vocês vão responder 3 perguntas nesse grupo. Primeira pergunta, o que você aprendeu com a história? A segunda pergunta, como que você pode obedecer aquilo que você aprendeu, ou seja, como que você pode colocar em prática? Terceiro, para quem você vai contar essa história? Ou seja, quem é um amigo, parente, alguém que não conhece Jesus que vai contar a história. E aí beleza, eles tiveram tempo para fazer responder as perguntas. Daí no final eu perguntei nos grupos, falei, quem pode responder? O que você aprendeu? Aquela senhora que tinha entregue a vida para Jesus antes do almoço, ela levantou a mão. Ela falou assim, eu aprendi que eu era aquela ovelha perdida, e hoje eu voltei para Jesus. Uma senhora, seus 70 e poucos anos talvez, ela entendeu a mensagem. Então assim, é algo tremendo, muito poderoso a gente entender aquilo que Jesus tem nos chamado para fazer. Amém? Gílio, por que você está contando essa história? Porque eu quero já fazer um desafio para você. Eu quero começar já desafiando você a se engajar em algo. Nós precisamos fazer a palavra de Deus chegar para todos os povos. Amém? E às vezes a gente fala, mas como que eu vou fazer isso? Você tem uma maneira, orando. Orando você pode fazer isso acontecer. Eu vou dizer para você, o nosso fundador, o fundador da Jocum, Loren Cunningham, ele tem 88 anos de idade. 88 anos de idade. Tá? Ele
ele está com câncer, estágio 4. E você pode pensar, poxa, 88 anos, a pessoa deve estar aposentada em casa, descansando com a família. Não está em casa, aposentado, descansando com a família. Ele está com a família, mas não está descansando não. Aí você pensar com estágio 4, câncer no pulmão, metástase no corpo, ele deve estar lá em cima de uma cama, encolhido, esperando o dia que o Senhor vai recolher ele. Não. Esse não é o Lore. O Lore, com 88 anos de idade, com câncer estágio 4, ele está todos os dias trabalhando para que a palavra de Deus possa ser traduzida para todas as línguas de forma oral. Tem noção disso? Ele recebeu o diagnóstico há mais de 6 meses atrás. E o médico falou para ele assim: Lore, você vai ter algumas semanas de vida. Provavelmente você não chega no seu próximo aniversário. Ele já completou 60 anos de casamento e dia 30 agora ele completou 88 anos. Aí o médico perguntou para ele: Lore, como vão as suas dores? Ele olhou para o médico: quais dores? Eu não tenho dores. Isso não significa que ele não está doente, ele está doente. Você vê que a doença tem gerado algumas coisas nele, mas ele tem gastado e investido todo o fôlego de vida dele para que a palavra de Deus chegue até o último, ao perdido, ao esquecido, porque ele está vivendo não para este mundo, mas para a eternidade. Faz sentido? Então eu vou passar 2 vídeos para vocês, tá? Rapidamente, que daí depois eu vou disponibilizar para o Rodrigo, depois ele pode passar para vocês, mas é uma campanha que a gente está fazendo, onde a gente quer levantar 7.000 pessoas que vão orar, para que a palavra de Deus possa estar disponível para todas as línguas maternas do mundo, amém? Passa para mim o primeiro, por favor. E eu já vou passar o segundo. E ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Amém? Você estaria disposto a orar por uma língua para ser traduzida para um povo da terra? Para a Bíblia ser traduzida? Amém? Então, ok, contamos com você. Aleluia. Olha só, gente, eu estava orando e perguntando para o Senhor sobre o que compartilhar, né? E aí o que me veio à memória, me veio à mente, lembram de, vocês conhecem a história de Josias, né? Josias,
melhor rei da Bíblia. O cara mudou a história do povo, o cara levou o povo diante de Deus. Ele teve a sua mente formada com a cosmovisão talvez bíblica cristã, e o que influenciou ele muito. Mas eu fiquei pensando, falei assim, cara, como que isso foi possível? Como chegou nesse momento? E aí eu entendi que a gente tinha que voltar uns 300 anos antes na história, para a gente poder pensar nisso. E aí eu lembro que um dia desses o Rodrigo tinha me ligado, falou, Gira, a gente tem que conversar com alguns caras aí, que eles vão pensar aí 100 anos para frente, vão pensar para a gente poder mudar a história, para que a gente possa pensar sobre o legado, sobre transformação, sobre mudança. E aí eu estava vendo como que chegou em Josias. A história dele começa 300 anos antes. E essa história começa com um profeta. Um profeta, um homem de Deus, profetizou acerca de Josias 300 anos antes dele nascer. Ou seja, 300 anos antes dele nascer, alguém declarou a palavra de Deus sobre ele. Aí você pode pensar, cara, não tinha como dar errado, né? Porque 300 anos antes alguém declara sobre ele, cara, isso é de Deus. Lá em 1 Reis 13, 1 e 2, são os versículos que eu quero ler com vocês. Diz que, eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Tem toda uma história, você pode ler todo o capítulo ali, você vai entender toda a história. E eu vou falar um pouco sobre essa história desse profeta. Eu não vou falar sobre Josias agora, mas eu vou falar sobre a história que vem sobre Josias, antes de Josias. Esse homem de Deus que a gente não sabe nem o nome dele. O nome dele não está na Bíblia, mas a história dele está. Ele é um anônimo talvez poderoso, vamos dizer assim. E a história, ela precisa de anônimos poderosos, pessoas que vão fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Então, algo muito interessante que eu estava observando nessa passagem, que o profeta, ele era jovem. Mas apesar de ser jovem, ele era um homem de Deus. Então nós precisamos entender que os jovens, vocês são fortes. Então vocês precisam crer nisso. E eu não sei se eu posso dizer nós, os mais velhos, né? Eu tenho 40, tá, gente? Eu tenho filho de 16 anos. Então eu já estou um pouco mais velho, né? Eu não sou tão jovenzinho, mas eu não sou tão velhinho, tá? Eu estou no meio termo aí. Mas nós precisamos entender que os jovens são fortes. Então que Deus, ele confiava nos jovens, e ele continua confiando nos jovens. Ele continua confiando nas próximas gerações. Ele continua confiando naqueles que estão chegando. Então você vê isso a partir de um profeta jovem, que declarou a palavra de Deus, que geraria um impacto no povo de Deus 300 anos depois. E ele falou nominalmente o nome do cara, ele foi diante do rei, ele foi lá declarar a palavra de Deus. Esse jovem, ele ouvia o Senhor. Então isso significa que você também é capaz de ouvir ao Senhor. Então nós vivemos um tempo, não sei se você conhece alguém assim, talvez só eu conheça, mas eu tenho visto muita gente buscando uns gurus gospels, né? Eles estão buscando ouvir a voz de Deus através de outras pessoas e não diretamente de Deus. Hoje uma maneira muito fácil de você encontrar um guru gospel é você ir para a internet. E eu aqui não estou dizendo para você não que tudo que está na internet é ruim não, tá, gente? Internet tem coisa boa e tem coisa ruim. Às vezes é terra de ninguém, às vezes pode abençoar muita gente. Então tudo vai depender como você vai usar isso. Mas você tem uma geração que está buscando gurus gospels. Quando a palavra de Deus diz, aquele jovem, ele era capaz de ouvir a voz de Deus. E essa geração que está chegando, e eu estou falando não só da geração Z, eu estou falando da geração Alfa, que tem de 1 a 13 anos de idade, eu estou falando da geração Beta, que vai nascer a partir de 2025. Essas gerações, eles vão chegar com a habilidade de ouvir a voz de Deus, porque Deus criou eles com essa habilidade, como Deus criou eu e você com a habilidade de ouvir a voz dele. Então nós precisamos entender que o Senhor,
é quem fala. Agora, nós não conseguimos exercer o nosso chamado se nós não tivermos maturidade para ouvir a voz do Senhor. O nosso chamado é possível ser exercido quando eu tenho maturidade para ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Algo muito interessante sobre esse profeta jovem: ele tinha um chamado, que o Senhor o chamou, e ele tinha uma missão. Então significa que você também tem um chamado e você também tem uma missão. Eu gosto assim, eu tenho duas expressões que eu gosto bastante. Uma, alguns acham um pouco pesado, né? O Charles Spurgeon falava assim: ou você é um missionário ou você é um impostor. O Loren Cunningham já falou: você é um missionário, você é um campo a ser alcançado. Ou você prega para alguém, alguém prega para você, não tem meio termo. Então nós temos um chamado e nós temos uma missão. E nós precisamos reconhecer o nosso chamado e nós precisamos reconhecer a nossa missão. Esse profeta jovem, ele reconheceu o chamado e a missão dele. Porém, entretanto, todavia, o profeta jovem, ele cumpriu só a sua missão, mas ele não concluiu o seu chamado. Como assim, Gil? Se você ler toda a história, o que vai acontecer? Deus tinha falado para o profeta jovem ir lá e profetizar contra o rei. E aí o rei se levantou contra o profeta. Aí a mão dele ficou ressequida e tal, não se mexia. Aí o rei pede para o profeta jovem orar por ele. O profeta ora por ele. Mas Deus também tinha falado uma coisa para o profeta: olha só, você vai lá, você não fica na casa de ninguém, você não vai comer lá e você não volta pelo mesmo caminho. Deus deu orientações claras para ele. Deus falou tudo o que ele deveria fazer. E aí, quando ele ora pelo rei e o rei volta ao normal ali, o rei ofereceu um monte de coisa para ele. Mas ele falou: não quero não, rei. O rei ofereceu comida, ofereceu estadia, ofereceu ele: quero não. E aí, ele meteu o pé. Ele estava seguindo todas as orientações. E aí tinha um outro profeta, um profeta mais velho, um profeta idoso. E aí que ele chegou na casa dele, ouviu as histórias, perguntou: para onde que esse cara foi? E aí ele foi atrás do cara. E aí chegou lá, encontrou o profeta já, falou assim: viu, vem para minha casa, come lá com a gente, fica lá. Aí o profeta já falou assim: não, Deus me falou que eu não devia fazer isso. E aí o profeta velho olhou para ele e falou assim: não, o anjo apareceu para mim e falou que você podia ir para minha casa, ir lá e comer comigo e ficar de boa. Aí, essa história está escrita na Bíblia, tá, gente? Aí ele falou: então tá bom, então eu vou com você. Foi com o profeta velho, sentou lá, comeu e tal. Quando ele faz isso, aí o Espírito do Senhor toma o profeta velho e falou: cara, você vai morrer, porque você desobedeceu aquilo que Deus falou para você. E aí o profeta jovem pegou as coisinhas dele, foi embora. E aí um leão foi lá e atacou ele e matou ele. Não comeu ele, só matou ele e ficou do lado dele. Aí o profeta velho soube da história, foi lá, pegou o corpo dele, enterrou, chorou, lamentou e tal. Então só para você saber. Então ele cumpriu a missão dele, que era ir até o rei e trazer a palavra, profetizar sobre Josias. Mas ele não concluiu o seu chamado. Então, apesar de ele ser um homem de Deus, ele não concluiu o seu chamado. Então isso é um alerta. O Senhor não nos chamou para que a gente possa obedecer a Ele parcialmente. Ele espera uma obediência radical. Ele espera que nós sejamos radicais com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não é fazer pela metade, não é fazer uma parte daquilo que Ele tem falado com a gente. Eu não sei o que Deus tem falado com você, e talvez Deus tenha dado sonhos, visões sobre coisas na sua vida que talvez você começou a ir nessa direção. Não vá só até a metade, não vá só a parte do caminho, mas vá de forma até você chegar ao fim. Obedeça todos os passos que Deus tem falado para você. Você vai ver que ele profetizou acerca de Josias. Aí você pode até pensar, né, nessa história toda: poxa, mas Josias era diferente, pois um homem de Deus, que não sabemos o nome dele, profetizou acerca dele. Então, aí você pode pensar: pô, mas quem sou eu na fila do pão, né? Porque, poxa, o cara 300 anos antes falou sobre ele. E aí você está pensando: ninguém 300 anos atrás falou sobre mim. Ninguém disse: João, a Maria vai se levantar em 2023. O Renato vai se levantar em 2023.
Fala o nome de alguém que está aqui para mim, me ajuda aí. A Manu vai se levantar em 2023. O Pedro vai se levantar Ninguém falou meu nome há 300 anos atrás, gente. Será que não? E se eu te falar que alguém falou? Você acredita? Você acredita nisso? E eu vou te falar, porque está escrito. Eu vou ler. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. João 17:20. Jesus, há 2023 anos atrás, Ele orou por você. Ele orou pela Manu, Ele orou pelo Pedro, pelo Rodrigo, Ele orou por você. Então, não foi um profeta sem nome, que você não sabe o nome, que orou por você, que declarou algo sobre a sua vida, mas foi o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele orou por você. Eu quero orar por aqueles que ainda crerão. Sem noção que Jesus orou para que você pudesse estar aqui hoje? Você crê, você tem noção de que Jesus orou para que um dia você tivesse um encontro com Ele? O próprio Cristo orou por você. Tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Que Jesus orou por você. Ou seja, você está aqui não é um acaso, não é um acidente. Mas meus pais não me planejaram. Ok, beleza, Deus planejou. Não, eu sou um acidente. Não tem acidente para Deus. Deus planejou. Nada acontece fora do controle de Deus. Então Ele orou por você. Ele declarou a palavra dele sobre você. Então Ele declarou para que você pudesse viver os planos dele, para que você pudesse ser um agente transformador, para que você pudesse estabelecer o reino dele aqui na terra como é nos céus. Você crê nisso? Não. Se você crê, você tem que dizer: eu creio. Não é para repetir não, tá? É só você crer de verdade. Você crê nisso? Então Ele planejou você para que você possa mudar a história. Não, mas quem sou eu? Você é o Filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é aquele que Ele chamou para poder mudar a história. Não importa o que falaram de você, não importa o que já falaram sobre você. Ele te fez parecido com Ele. Cara, você é muito bom. Moça, você é muito boa. Ele te fez. E Ele orou por você. Ele não só te criou, mas Ele orou por você. Ele intercedeu por você. E às vezes você está preocupado com um monte de coisa. Quem fica preocupado com um monte de coisa que levanta a mão? Deixa eu ver. Eu tenho uma pessoa que fala assim: cara, levanta a mão que faz bem para a alma. Faz bem para a alma levantar a mão. Fala assim: eu fico preocupado. Eu fico pensando. Eu estava pensando, a gente fica orando. Sabe por que a gente ora? A gente ora pelo salário no final do mês. A gente ora pelo aluguel da casa. A gente ora para poder pagar uma conta. Gílio, você acha errado eu orar por essas coisas? Eu não estou aqui para colocar sobre certo e errado não, tá? Mas eu fico pensando, será que a gente ora por aquilo que move o coração de Deus? Será que eu estou orando por aquilo que... Como assim, Gílio? Espera aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não devo orar pelas minhas coisas? Mais ou menos isso. Como assim? Às vezes a gente está orando só pelas coisas do nosso umbigo. Gílio, mas se eu não orar por essas coisas, quem vai orar? Se você ler Romanos 8, 26, 27, fala que o Espírito Santo, Ele intercede pelos santos diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Você quer alguém melhor do que o Espírito Santo orando por você? Você conhece alguém melhor do que o Espírito Santo? Sim ou não? Você conhece, me apresenta. O Espírito Santo intercede. E aí eu fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Estava pensando ali na hora do louvor. A gente está pensando nas nossas necessidades. Quantos aqui tem filhos? Quase tudo, bastante gente. Ok. Você, como pai, mãe, você provê comida para os seus filhos? Ou quando eles eram menores, você dava alimento para eles? Sim ou não? Eles tinham que chegar e falar assim: pai, mãe, eu preciso comer. Eles tinham que fazer isso? Você comprava roupa para eles?
pagava a energia elétrica da sua casa? Eles tinham que ficar pedindo, não, eu preciso pagar a energia elétrica. Precisava fazer isso? Não. Você só dava para os seus filhos aquilo que eles pediam para você? Quantos aqui já deram mais coisas para o seu filho do que o seu filho precisava? Quem já deu mais coisa que ele precisava? Entendeu? A gente não dá só o que eles precisam, dá mais, certo? Você é pecador? Você é pecador? Eu não estou dizendo que você está vivendo no pecado, mas você é falho, você erra na sua vida ou não? Eu sim. Então imagina, eu cheio de erro, limitado, eu faço o bem para os meus filhos. Meus filhos não precisam pedir comida, não precisam pedir roupa, eu vou lá, vou prover essas coisas para eles, porque eu sou pai. A dinâmica com Deus é a mesma coisa. Meus filhos, eles vão ganhando mais crédito comigo quando eles estão vindo na direção do meu coração. Então nós precisamos ir no coração de Deus, e não porque a gente quer algo em troca, mas porque a gente ama a Deus, entende? Vamos se preocupar com as coisas de Deus e deixar que Ele se preocupe com as nossas, e não é uma troca, mas é porque isso é a maneira como as coisas funcionam. Amém? O profeta jovem, ele ouviu a voz de Deus, porém ele não zelou pelo cumprimento da sua palavra. Ele deixou de zelar pela palavra do Senhor quando ele não obedeceu radicalmente. Ele não deveria se hospedar ali, não deveria comer naquele lugar. Sua missão era proclamar a palavra do Senhor e se retirar. Ele cumpriu parcialmente. Ele não fez tudo o que ele deveria fazer. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante é que quando o rei ofereceu a sua casa para o jovem profeta, ele rejeitou. Às vezes é muito fácil eu rejeitar um trabalho, uma faculdade, até mesmo a família, para fazer a vontade de Deus e se manter fiel ao seu chamado. Ele se manteve firme nesse primeiro momento. No primeiro momento que o rei ofereceu as coisas para ele, ele se manteve fiel. Porém, entretanto, todavia, quando ele ouviu um outro homem de Deus que tinha mais experiência, que era respeitado e disse que ouviu ao Senhor, e a Bíblia fala que ele mentiu, ele abriu mão de suas convicções e da palavra de Deus para ouvir a palavra de um homem que era um homem de Deus, porém que não estava dizendo a palavra de Deus. Porém, quem sofreu as consequências não foi o homem de Deus com mais experiência, mas sim o jovem que negligenciou o chamado e a palavra de Deus. Então presta atenção, eu não estou dizendo que você não deve buscar conselhos de pessoas mais experientes. Eu não estou dizendo que você não deve ouvir o seu pastor. Eu não estou dizendo que você deve ficar ou que você não deve ter líderes espirituais. Eu estou dizendo que você deve ser responsável com a palavra do Senhor, com o chamado do Senhor. Na minha jornada, eu já tive pessoas que chegaram para mim e falaram assim: cara, o que você está fazendo, você está em rebelião fazendo o que você está fazendo. Porém, eu tinha certeza absoluta que eu não estava em rebelião. Eu tinha certeza absoluta daquilo que Deus me chamou para fazer. E aí eu fiz o quê? Eu me mantive na palavra do Senhor. E essa pessoa que veio e disse para mim, tempos depois, ele voltou para mim e falou assim: cara, você está certo. Eu reavaliei o meu posicionamento e eu estou vendo que o que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Então eu fui zeloso pela palavra de Deus, pelo chamado de Deus. Porque se eu não tivesse feito, talvez hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então, é muito importante a gente poder entender que às vezes é muito melhor você romper com homens do que romper com o Senhor. Eu prefiro ser rejeitado pelas pessoas do que ser rejeitado pelo meu Senhor. Então Deus, Ele tem nos chamado para viver um estilo de vida aonde a obediência é radical. Nos tempos que vivemos, quanto mais nos posicionarmos, possivelmente mais problemas teremos. Mas Jesus, Ele falou um dia: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci. Então Ele está conosco, o Espírito Santo está conosco. Então nós precisamos entender que Ele tem nos chamado para que a gente possa fazer a vontade dEle. Eu vi esse profeta jovem, eu vi, cara, que cara corajoso, que 300 anos antes ele teve coragem, e ele era um homem de Deus. Como assim? A profecia dele se cumpriu, aquilo que ele declarou, a palavra que ele declarou, ela se cumpriu, 300 anos depois se cumpriu, está nas Escrituras. Porém ele não zelou por tudo aquilo que Deus o chamou. E Deus está nos chamando. Talvez Deus está chamando para você fazer algo mais radical. Eu não sei o que você faz. Eu sei que Deus, Ele já declarou coisas sobre a sua vida. A palavra de Deus declara muitas coisas sobre nós. E eu vou falar sobre, Gílio, mas e você? O que você vai fazer? Deus, Ele tem me chamado para os próximos 20 anos levantar uma geração que vai mudar o Brasil, que vai mudar o mundo nos próximos 20 anos. Gílio, mas 20 anos é muito tempo, você vai estar com 60. 20 anos passa assim, pá. Se a Coreia do Sul mudou em 30 anos, país totalmente diferente. Então eu preciso entender o seguinte, que eu vou dedicar a minha vida, e eu tenho feito isso. Deus me deu uma palavra, Deus me deu visões, Deus me deu um projeto, Deus me deu uma tese, meu mestrado, eu escrevi, pesquisei, e agora eu falei, cara, eu tenho que botar isso em ação. Agora isso tem que virar realidade. Na próxima semana eu vou estar reunindo com vários líderes que trabalham na missão, com várias ferramentas para que a gente possa equipar a geração mais jovem. Mas daí na próxima semana eu já tenho conversado com pastores, líderes que eles estão à frente de conselho de pastores, para me sentar com eles e conversar, gente, vamos lá. A gente precisa pensar como que a gente vai preparar essa galera que tem de 1 a 8, 9 anos de idade. Porque Satanás não está brincando com essa galera não. Satanás está atacando com força. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir essa galerinha. Então a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades e dominadores do mal. Então Jesus orou por mim, e aí eu tive encontro com Ele, eu fui encontrado por Ele, e agora a minha vida não me pertence mais, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gílio, você é perfeito? Não, eu sou um homem imperfeito. Eu tenho que clamar a misericórdia de Jesus sempre. Eu tenho que falar com os meus filhos sempre, me perdoa, porque assim, eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso falar com a minha esposa sempre, eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso falar com meus amigos, eu preciso ser um amigo melhor. Eu preciso ser melhor em tudo. Mas uma das coisas que eu fico impactado é porque eu nunca vou conseguir chegar no nível de Deus. Mas eu fico muito feliz porque o homem nunca conseguiu se tornar Deus, mas Deus se tornou homem, para que eu e você pudéssemos ter uma relação com Ele. Ele vestiu uma roupa de carne, para pagar o preço pelo meu pecado. E aí eu começo a olhar para as Escrituras, e às vezes a gente tem a impressão, a gente lê a Bíblia, né, e vê lá, Eliseu, Elias, Davi. Olha esses caras, esses caras deviam ser semi-querubim, né? Tipo assim, os caras eram top das galáxias, né? Outro patamar. Mas é quando eu olho para as Escrituras, eles falam assim, eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas tentações. E eles impactaram o mundo. Os discípulos impactaram o mundo. Eu falo, cara, eu posso impactar o mundo, mesmo sendo limitado. Então eu preciso obedecer a Deus de forma radical, naquilo que Ele me chamou. Talvez Ele te chamou para o mercado de negócio, para você revolucionar esse trem. Talvez Ele te chamou para você ir lá para Uganda. Gílio, mas eu não vou morar em Uganda. Você não precisa morar, fica lá 1 mês, 3 semanas, treina os professores e volta para cá. Vai para Tanzânia, fica lá 15 dias com os médicos, lá faz os rolês nas vilas todas lá. E você vai cumprir aquilo que Deus chamou. Talvez você está numa escola aqui no Brasil. Talvez você tenha acesso a um monte de criançada. Talvez a sua habilidade ainda está na internet.
Eu estava mostrando, quem já ouviu falar de um prêmio que aconteceu esse tempo atrás, Gerando Salvação? É um prêmio que acontece na internet, quem já ouviu falar? Levanta a mão, quem? Uns 2 aí, ó. Gente, é um prêmio que acontece aí, onde várias pessoas do meio gospel aí concorrem com um monte de coisa. E teve uma das categorias é criança, desenhos. E teve dois ou três que foram para a final. Um é um canal bem famoso, bem conhecido, que é o que ganhou, que é o 3 Palavrinhas Só, que um monte de gente conhece. Os caras são bons. Mas tinha um outro lá que ninguém conhece, chamado Grande Livro. Foi para a final. A maioria da galera não conhece. Eles estão com 243 mil inscritos no canal deles. Aí eu estava conversando com o pessoal numa igreja ontem, que eu estava falando. Aí a pessoa, eu conheço esse canal, é do Grande Livro, que foi lá para a final, né? Aí eu falei, é um ministério grande, né? Só para me entender, é um ministério grande. É bem grande. Eu falei, legal, né? É uma família, 5 pessoas, esposa, marido, 3 filhos. Eles decidiram, entenderam em Deus que eles tinham que fazer algo como família. E aí ela trabalha no banco, ele é fisioterapeuta, e 3 filhos, um jovem, uma adolescente e uma criança. Ela faz o roteiro e a narração. A filha, a adolescente, desenha para virar animação. O filho faz o áudio, ou seja, a edição das músicas toda, ele cria, ele compõe todas as músicas que vai para o negócio. O marido, às vezes, ajuda na edição, e o filhinho mais novo ajuda na narração. Tem 3 anos o canal, 200 e tantos mil inscritos, acho que quase uns 30 milhões de visualizações no YouTube. Estão impactando um monte de gente no Brasil. Já tem português, inglês, italiano. Canal nessas 3 línguas. Estão conversando com a Rússia e estão conversando com a Índia, que a gente ajudou a fazer conexão. E já estão conversando com gente em espanhol. É uma família. Eles trabalham 8 horas por dia igual todo mundo. Mas eles entenderam que Deus chamou algo. Eles estão obedecendo de forma radical. Eu não sei o que Deus te chamou. Eu não sei o que Ele vai fazer através de você. Mas eu queria que você pudesse refletir na vida desse profeta jovem. Ele era um cara apto para ouvir a voz de Deus. Ele era um cara que ele tinha uma missão e um chamado. Ele cumpriu parte. Mas eu quero dizer para você que Deus está chamando a gente. Ei, vocês podem me obedecer de forma radical? Para você ver como que o mundo vai ser impactado. Como que o Recreio, a Barra, a Zona Oeste, a Zona Sul, o Rio de Janeiro, o Estado do Rio, o Brasil e as nações serão impactadas. Então nós temos que olhar as oportunidades, mas eu preciso ouvir o que Deus está me chamando e eu preciso obedecer. E esse é o chamado dele para nós. A colheita está pronta. A colheita está pronta. Poucos são os trabalhadores. Ele fala, peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Eu vou pedir os trabalhadores agora, amém? Senhor, eu creio na sua palavra de Mateus 9,38, que fala que o Senhor diz, peça ao Senhor da Seara que envie trabalhadores, porque a Seara está pronta. Deus, eu oro agora em nome de Jesus, envia os trabalhadores para a Seara, para as áreas de influência, Deus, aqui do Rio, do Brasil, das nações e dos povos, para mudados toda a história. Eu oro, Deus, para que esses trabalhadores eles sejam obedientes de forma radical. Eu oro, Deus, para que eles possam cumprir a sua missão e cumprir o seu chamado. Eu oro para que eles não se deixem, que eles não deixem de zelar pela palavra do Senhor, mas que eles tenham uma obediência radical ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por ousadia e intrepidez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essa oração? Então eu falo, eu concordo. Em nome de Jesus. Pega o seu celular agora. Pega o seu celular. Abre a sua câmera e põe na selfie. Olha quem aparece aí. Esses são os trabalhadores que eu acabei de orar. Eu orei por esse trabalhador agora.
Olha, se quiser, tira até uma foto desse trabalhador aí. Se quiser, marca no Instagram da igreja. Coloca lá, o trabalhador, a trabalhadora, que vai cumprir o 938, que vai mudar o Rio de Janeiro, que vai mudar as nações, que vai mudar os povos da terra. Deus, Ele conta com você. Às vezes a gente está orando e a gente está achando que Deus vai chamar isso aqui, ó. Vai chamar essa pessoa do meu lado aí, ó. Quem se sentir tocado, você toca na pessoa do seu lado. Deus vai chamar quem for tocado agora. Toca na pessoa do seu lado aí. Pronto, já todo mundo foi tocado agora. É sério. Então a gente tem que entender que Deus está nos chamando para uma obediência radical. Então, gente, uma coisa que eu quero que você entenda assim: essa palavra não é para gerar culpa, não é para gerar peso, mas é para poder te encorajar. A Bíblia a gente vai ver de um monte de gente falha, um monte de gente limitada, como eu e você. O profeta jovem, ele falhou. Como o profeta velho também falhou. Como o Davi também falhou. Como o Pedro também falhou. E como um monte de gente falhou. Mas Deus usa gente falha como a gente para mudar o mundo. Então Ele está nos chamando para uma obediência radical, para que a gente possa trazer o reino dEle. Então eu quero encorajar você a você viver essa obediência radical, a viver esse compromisso, a cumprir a sua missão e o seu chamado. Há 22 anos atrás, gente, eu não tinha ideia que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Há 22 anos atrás, eu não teria ideia de que agora, 22 anos depois, eu já tenho uma noção do que eu vou estar fazendo nos próximos 20 anos. Porque Deus está me dando essa perspectiva. E o que eu fizer nesses próximos 20 anos, vão provavelmente gerar um impacto para os próximos 60 anos, 80 anos, se Jesus não voltar antes. Eu espero que Ele volte antes. Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, né? Mas se Ele não voltar antes, gente, eu não vou dar espaço para Satanás tomar conta daquilo que Deus me chamou para fazer. Porque no reino, no mundo espiritual, não tem espaço vazio, não. Então ou eu ocupo, ou você vai ver Satanás ocupando. Então nós temos que nos posicionar desse jeito. Então eu preciso dizer: Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não sei como. Mas o Senhor sabe. E eu estou contigo. E não abro. E nós vamos. Me dá as conexões. Me dá os parceiros. Eu estava reunido ontem, gente, só para você ter uma ideia, com uma família na internet, uma chamada. Eles estão lá num país da Ásia. O cara é casado, tem a esposa dele, uma filhinha. Eles estão indo agora em setembro para um país que é 99,9% de muçulmano, que quase não tem missionário lá. E ele está indo lá de uma maneira muito maluca. Ele vai ser técnico de futebol, ele quer abrir um negócio, quer fazer. Eu conversando com ele, falei: cara, como que está o sustento de vocês? Cara, a gente tem R$1.500 mês. Aí eu fiquei olhando, conversando com ele. Eu falei: cara, vamos lá, vamos continuar essa conversa, porque é de Deus para onde eles estão indo. E os caras estão empolgados. Então Deus, Ele está levantando pessoas que estão obedecendo a Deus de maneira radical, indo para um lugar que talvez você ou eu não vamos. E não é pecado você não ir para esse lugar, tá? Você tem que entender que a gente tem que ir para o centro da vontade de Deus. Mas esses caras estão indo. E aí eu tenho outro que eu vou conversar essa próxima semana aí, vou conversar com a outra família, que eles querem ir para um outro lugar também, que o negócio é pancadaria. Mas assim, não é pancadaria assim, cara, Gílio, a gente tem que ficar com medo, não. A gente tem que ficar com medo, sabe do quê? A gente está fora da vontade de Deus. E isso tem que ter medo. O lugar mais perigoso da face da terra é fora da vontade de Deus. Isso é perigoso. Enquanto você está no centro da vontade de Deus, pode ser no Iraque, pode ser no Afeganistão, pode ser qualquer lugar. É o centro da vontade de Deus, fica tranquilo. Gílio, mas eu não vou ter problema lá? Não, você pode ter problema, porque na Bíblia fala que a gente pode ter problema. E Deus vai estar com a gente, está de boa.
Mas eu estou olhando essa galera obedecendo a Deus radicalmente. E aí você pensa, não, essa galera vai solteiro, né? Porque solteiro de boa. Não, ele está casado, tem uma filhinha pequenininha. Eu falei, cara, vamos lá, vamos junto nisso. A gente vai te ajudar. Então você entende que Deus está chamando pessoas para obedecer radicalmente, para a gente poder chegar no último, no perdido, no esquecido. Então Ele está te chamando também. A gente pode mudar o Brasil, a gente pode mudar as nações e os povos da terra. Vocês ouviram, eu ouvi, é na Nicarágua que estava tendo os problemas, né? Perseguições. Eu tenho amigos que moram na Nicarágua. Está tendo problema, perseguição. E aí, o que a gente faz? A gente segue avançando. A gente vai seguir. Porque a gente sabe que não é algo da carne, mas é contra as potestades, os principados, do mal. E a gente sabe que Jesus, Ele não está tentando vencer. Jesus, Ele venceu. Jesus, Ele venceu. Então nós somos parte disso. Amém?